Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que o ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Amém? Uma vontade louca de dizer, palavra do Senhor, dá umas graças a Deus. Na minha igreja a gente conduz as coisas assim. Depois, palavra do Senhor, amém. É difícil continuar numa postura de ensino, principalmente sobre o dom de línguas, num culto pela manhã, quando o número de pessoas diferentes, de interesses diferentes, né, estão presentes no lugar. Mas daqui a uma semana a gente está celebrando Pentecostes, né? Então é bem propício falar um pouco sobre isso. No calendário litúrgico, o calendário cristão, daqui a uma semana a gente está celebrando a vinda do Espírito Santo, esse bendito amigo Espírito Santo, que veio para ajudar a igreja na missão de glorificar Jesus, de fazer o nome de Jesus conhecido de todos. E 2 dias atrás foi a ascensão, né, do Senhor, também no calendário. E como é que a gente entende isso aqui rapidamente, né, para a gente chegar a entender o que aconteceu aqui no texto? Vamos voltar para a Páscoa judaica, né? No dia em que Deus resolveu tirar o povo dele do Egito, Deus instituiu a festa da Páscoa. E hoje a gente vai celebrar a Santa Ceia também, que é a nossa Páscoa. E Deus mandou que os israelitas matassem um cordeiro sem defeito, um macho, todas as características, né? Os ossos deles não deveriam ser quebrados e tudo era sombra e apontava para Jesus. E o povo é liberto do Egito, a marca do sangue na porta da casa poupa o morador da casa do juízo de Deus sobre o Egito. Da mesma forma, a morte expiatória de Jesus nos livra do julgamento futuro, da ira futura. Pelo sangue de Jesus somos poupados do juízo divino e, muito mais do que poupados do juízo divino, somos libertos dos poderes, das potestades, do faraó, de todas as suas forças, do domínio do pecado. E a gente sai em direção dessa vida prometida, dessa terra prometida para nós. Mas antes de entrar na plenitude dessa vida, dessa promessa, a gente passa sempre por um deserto. E é nesse caminho, desde a celebração da Páscoa até a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, são 50 dias. E são 7 semanas, né? E no 50º dia, o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, com fogo, com muita glória e poder, e entregou as tábuas da aliança, a palavra escrita, os 10 mandamentos. Então a gente avança um pouco essa história e vai para a nova aliança. Aquele dia que João Batista, preparando o caminho do Senhor, convida a nação de Israel ao retorno, ao arrependimento, que voltem o seu coração para o Senhor, para estarem prontos para o cumprimento dessas profecias messiânicas, essa promessa desse Cordeiro de Deus. Jesus aparece no Jordão, na Judéia,
E João Batista identifica ele como esse cordeiro que a gente acabou de ler, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, exatamente na festa da Páscoa, ele vai para a cruz. Ele derrama o seu sangue por nós, exatamente no horário do sacrifício. Ele se mantém vivo, né? Normalmente se durava muito mais tempo a agonia dessa morte, mas ele se mantém vivo pelo tempo suficiente até que, no horário do sacrifício pascal, ele entrega a sua vida, o véu do santuário se rompe e ele nos abre um caminho de acesso ao Pai pela sua carne, pelo seu sangue. Ele ressuscita na festa das primícias e ali, como aconteceu na Páscoa, 50 dias depois, Deus desceu no Monte Sinai. 50 dias depois, a morte de Jesus, Deus desce no Monte Sião. E o apóstolo Paulo vai fazer uma alegoria disso, né? A antiga aliança como o Monte Sinai e a nova aliança como o Monte Sião. E ali se cumprem as promessas de Deus que dizia assim: eu vou escrever as minhas leis não mais em tábuas de pedra, mas eu darei o meu espírito a vocês. Eu vou arrancar dentro de vocês o coração de pedra e eu vou colocar dentro de vocês um coração sensível. Eu vou escrever no coração de vocês as minhas leis e vocês andarão nela, porque eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, a minha disposição, a minha vida, a participação na minha natureza. E essa é a nova aliança. É a vinda gloriosa do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus, sobre o povo de Jesus, como no Monte Sinai, como línguas de fogo. Ele pousa sobre cada um dos crentes. E imediatamente, quando ele pousa sobre os crentes, todos são cheios do Espírito Santo. Todos, a igreja inteira, os 120, são plenos do Espírito Santo e são sob controle do Espírito Santo, sob o domínio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito é ser totalmente controlado pelo Espírito, ser totalmente dominado pelo Espírito. E aí o Espírito domina o nosso órgão mais insubmisso. Aquilo que Tiago diz, que quem controla essa língua é perfeito. Quem controla a língua é perfeito. E ele controla essa linguagem e lhes concede que eles falem línguas, idiomas humanos não aprendidos, que eles não estudaram. E eles começam, como consequência da vida cheia do Espírito, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede a eles que falem. Havia judeus ali que tinham vindo celebrar a festa de Pentecostes do mundo inteiro, prosélitos e outras pessoas. Então, a manifestação aqui não era uma necessidade, porque todo mundo sabia falar bem, tanto que quando Pedro se levanta para falar na língua nativa, todo mundo compreende o discurso de Pedro. Pedro não precisou de intérpretes para cada um, né? Ele era um sinal que Deus estava fazendo ali, um sinal de que agora o evangelho não estava restrito mais a um povo, mas que deveria ir a todas as nações, alcançar todas as nações. Só que quando a gente lê esse texto, a gente conclui que a única natureza do dom de línguas é essa natureza aqui de você falar um idioma conhecido e não aprendido. E a gente, quando vai para 1 Coríntios 14, aí dá um bug na cabeça da gente. Se a gente lê com honestidade, com sinceridade, o que é descrito ali, como é que aquele fenômeno é descrito ali no texto, quem fala em línguas não fala a homens. 1 Coríntios capítulo 14, acho que o versículo 2. Mas com Deus fala mistério. Como não fala a homens? Se os idiomas humanos falam aos homens, com Deus fala mistério. Se alguém entrar no meio da reunião de vocês e ouvir vocês todos falando em línguas, vai concluir que vocês estão loucos. E não se maravilhar que vocês sabem falar a minha língua, né? Que incrível, ele sabe falar inglês sem estudar. Não, que loucura esse homem falando dessas coisas sem sentido. Então, você vai entendendo que, apesar da palavra grega ser a mesma, glossa, a gente não pode empurrar uma palavra apenas porque
é a mesma palavra e dá o mesmo significado em todo lugar. As palavras elas têm significado no seu contexto. Tem significado no seu contexto. E parece que o contexto de 1 Coríntios 14 descreve um outro fenômeno, que são a linguagem espiritual, e não apenas idiomas humanos falados de maneira sobrenatural, não aprendidas. Quem chega a essa conclusão que me maravilhou é o pregador Hernandes Dias Lopes. Um comentário de Atos dos Apóstolos. É até incrível, né? Você depois pesquisa, editora Agnos, página 57, 58. Hernandes Dias Lopes. Ele diz que há uma diferença entre as línguas faladas em Atos e as línguas faladas em Coríntios. E aí ele diz, as línguas em Atos eram proclamação. Os discípulos falavam aos homens. As línguas em Coríntios eram oração. Eles falavam com Deus. Dessa forma, as línguas são diferentes em natureza quanto ao destinatário. As línguas em Atos eram entendidas pelos diversos grupos linguísticos judeus que habitavam em Jerusalém, enquanto em Coríntios elas eram ininteligíveis e existia a necessidade de um intérprete. Em Atos você não precisava de um intérprete. A própria pessoa ouvia a sua língua, não precisava de alguém para interpretar. Em Coríntios 14, você precisa que alguém interprete essa língua. As línguas em Atos eram dadas a um grupo específico, num lugar específico, num tempo específico. E em Atos é um dom espiritual, e aqui ele entra na questão que é um semi-cessacionismo, né? Ele entende que Atos 2 não acontece mais hoje, de você falar um idioma humano sem ter aprendido. Mas a gente sabe que a história da igreja tem uma literatura farta de gente que falou idiomas que não aprenderam. Mas ele diz assim, a de Coríntios 14 continua hoje. Veja que coisa, né? Ele diz assim, a linguagem espiritual, ela continua hoje. Esse tipo de dom espiritual, onde você fala uma língua que não é um idioma humano, continua hoje. E ele afirma isso aqui, que é uma espécie de continuismo, que também não é totalmente, né? Mas a gente vê que alguns autores que estão se abrindo para essa manifestação do Espírito, eles têm até redefinido o significado das línguas, como J. Parker, John Frame e Poitras. Tem redefinido para dizer assim, porque eles estão diante de um fenômeno que tem beneficiado a igreja no mundo inteiro no século XX, principalmente agora XXI, que é inegável. E como eles são homens piedosos, homens de oração, são realmente pessoas que amam o Senhor Jesus, não estão querendo implicar com ninguém, e diante das evidências do fruto disso, eles dizem assim, poxa, a gente tem que arrumar uma explicação para isso aqui, porque isso é genuíno. Então, está chocando com a teologia, vamos tentar explicar isso aqui. E esses autores que eu citei, que são todos do seminário de Westminster, na Filadélfia, a exceção do Parker, que é anglicano, eles dizem assim, olha, eles vão até além do Hernando Dias Lopes, porque eles dizem assim, olha, nem é o fenômeno de Coríntios 14, nem é o fenômeno de Atos 2, mas a Bíblia não diz que o Espírito Santo criaria e daria novos dons à igreja. Então, isso é um novo dom espiritual, análogo ao de Coríntios 14, que está sendo dado à igreja hoje e que traz muitos benefícios para a igreja. E o Poitras vai fazer isso, ele vai fazer uma lista de novos dons análogos aos dons da era apostólica, para continuar sendo confessionalmente cessacionista e ainda ter uma abertura. Parece quase uma coisa de advogado, né? Você encontrar uma brecha na lei da sua confessionalidade para continuar aí aberto às questões, essa vida do Espírito evidente na igreja, essa manifestação da vida no Espírito. Já outros, muito mais assim, exegéticos, apegados ao texto, como... eu esqueci o nome dele agora, mas é um principal lá do Westminster que é sensacionista, né? Mas ele é honesto, tão sincero, que ele diz assim, as línguas de Coríntios 14 não são idiomas humanos, eu não posso exegeticamente afirmar isso, mas cessaram, mas eu não posso afirmar exegeticamente que elas são idiomas humanos, porque elas não são.
não sei como vocês entendem, mas eu entendo que essas línguas espirituais, elas não cessaram. Elas continuam hoje, o Espírito Santo continua concedendo esse dom espiritual maravilhoso à sua igreja, né? Eu vim de origem pentecostal e algumas mudanças sobre isso aconteceram na minha vida, né? E a gente estava conversando ontem na mesa sobre isso, sobre as mudanças em nossa jornada espiritual, mas a experiência é inegável. A gente pode explicar a experiência de uma maneira diferente, mas negar a experiência, não dá para negar a experiência com o Espírito Santo, que é tão real e transformou a minha vida e mudou a minha vida. Essa experiência com o bendito Espírito Santo, quando a gente tem o nosso Pentecoste pessoal, a nossa experiência pessoal com ele. Eu vou citar alguns textos aqui, para não ser uma mensagem só narrativa, mas eu gosto de contar a história, principalmente um pouco da minha história com Deus, né? Eu conheci Jesus bem desde criança na igreja, mas assim, com 14 anos de idade, eu comecei a ter convicção de pecado. Eu tinha cresci ali, já vinha lendo a Bíblia, li o Novo Testamento algumas vezes. Com 8 anos de idade, eu já tinha lido o Novo Testamento várias vezes. Então, mas com 14 anos de idade ali, o Espírito de Deus começou a trazer convicção de pecado sobre mim, uma incerteza de salvação, um sentimento de que se eu morresse, eu estaria condenado. E eu comecei a ter medo do inferno, né? Eu comecei a ter medo do inferno. E eu morava com a minha avó batista, e minha avó era batista bem tradicional, né, da Convenção Batista brasileira. Mas uma amiga dela da Convenção Batista Nacional, que é a Convenção Batista Renovada, convidou ela para um aniversário de Sociedade de Mulheres, alguma coisa assim. E aí eu fui com ela. E nesse dia, eu não entendi muita coisa do que o pregador falou. É aquela coisa do evangelismo de presença. Às vezes a gente acha que alguém, para ter uma experiência de regeneração, ela precisa realmente entender tudo sobre o que Jesus fez na cruz. Na realidade, como consequência da regeneração, isso é tão monergista, eu vim entender depois o plano da salvação, porque primeiro o Espírito me regenerou, me tocou, e depois veio o entendimento do que aconteceu, né? E a unção de Deus estava ali tão forte que uma irmã se levantou e ela começou a cantar em línguas. E era um soprano lírico, uma coisa linda. E eu comecei a chorar e sentir saudade de alguém que eu nunca conheci. E eu disse, Jesus, que saudade, entre no meu coração, eu te entrego a minha vida. Eu já conhecia a oração do pecador, né, que a gente chama a oração do pecador, de entrega, né? Entre no meu coração, seja o Senhor da minha vida. E eu saí dali daquele culto, eu lembro do Peregrino, que eu já tinha lido também àquela altura, né? Quando o fardo cai das costas do peregrino, né? E ele fica tão leve, e eu me senti tão leve. E quando a gente foi dormir, e a gente orava antes de dormir, e eu disse, vó, a gente tinha terminado de orar, vó, eu estou me sentindo tão leve, o que é isso? Aí ela disse, é porque você não chamou palavrão hoje. Mas não era o que eu chamava de leveza, é aquilo que em Romanos 5:1 a Bíblia chama de justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu agora tinha paz com Deus, né? Eu estava reconciliado com o Senhor, tinha nascido de novo, regenerado. E a conversão ela foi radical, não foi uma conversão, porque eu vou descrever para vocês o que o pentecostalismo vai chamar de batismo no Espírito Santo, que é uma experiência mais profunda. E tem gente que acha que as pessoas que experimentam esse batismo era porque eles, na realidade, é a primeira conversão dele. Não, mas eu fui convertido de maneira radical. Eu conheci realmente Jesus, eu comecei a ter muita fome da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de orar. E
eu fui para a igreja mais próxima da minha casa e era a Assembleia de Deus, né? E os irmãos na Assembleia de Deus, vocês sabem que eles ensinam que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, do novo nascimento. E eles estimulam muito que você busque essa experiência. Eles ensinam que existe mais do Espírito para você, que não é apenas a regeneração. E eles estimulam muito isso porque é uma igreja muito evangelística. Eles dizem assim, você quer expulsar os demônios? Eles todos os domingos saem de porta em porta, lá no Recife. Todo domingo eles saem de porta em porta, vão para os hospitais, vão para os presídios, evangelizar as pessoas. E eles dizem assim, não dá para cumprir a missão de Jesus sem o poder do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus não iniciou a missão sem que o Espírito viesse sobre ele no Jordão. Somente depois disso, e mesmo que Jesus tenha sido gerado pelo Espírito no ventre da Virgem Maria, ele esperou 30 anos até o Jordão, quando o Espírito veio sobre ele. O Espírito que estava nele veio sobre ele e o habilitou sobrenaturalmente para o ministério. Então, Jesus é nosso modelo. Gerados pelo Espírito, regenerados pelo Espírito, devemos esperar o revestimento de poder para que saiamos para o ministério. Mesmo que os apóstolos tenham recebido um sopro do Espírito em João capítulo 20, quando Jesus, ressurreto, encontra-os no cenáculo e sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, eles já tinham uma nova vida, eles tiveram que esperar no Pentecoste o Espírito Santo vir sobre ele. E o John Owen, o puritano, ele vai dizer assim, que essa expressão ir e vir, estar, para um Deus que é onipresente, é claro que ela é metafórica, ela não é literal. Falar que o Espírito Santo que está em alguém, vem sobre alguém, é dizer que agora o Espírito Santo assume um controle maior, uma atividade mais intensa da sua presença em alguém, uma manifestação mais intensa da sua presença. Hoje eu não chamo a experiência de batismo no Espírito, mas pouco importa. Eu entendo que o batismo no Espírito é a regeneração, mas, de verdade, pouco importa, não é essa discussão. É a realidade da experiência que importa. Você tem fome e sede de Deus e busca a realidade dessa experiência, né? E eu fui em busca disso e por princípio, eles diziam assim, é pela oração que se recebe mais do Espírito Santo. Os apóstolos, nesse tempo, desse domingo até o próximo domingo, eles estavam como que no cenáculo, no lugar da oração, esperando em oração. Foram 10 dias de oração contínua, de oração ininterrupta, aguardando pelo Espírito de Deus em oração. E não dá para desejar apenas de boca, e não ter o coração a vida inteira nesse desejo que se manifesta pela intensidade da vida de oração. E, naquele contexto pentecostal, eu chegava a orar de 4 a 6 horas por dia, dividida. Eu era um adolescente e tinha tempo para isso. Largava do colégio, estudava em escola pública, às vezes as aulas... Às vezes não tinha aula, era aula vaga, o professor subia, a gente largava e ia embora para a igreja mais próxima a orar. Né? E lá em Pernambuco tem as reuniões chamadas círculos de oração, que as irmãs começam de 7 horas da manhã orando até às 4 horas da tarde. E elas passam longas horas de joelho orando. Depois elas levantam para cantar, alguém agradece alguma bênção e depois elas voltam a orar. Por isso que eu acho engraçado quando as pessoas dizem assim, não, nós vamos começar o movimento de sala de oração e finalmente vai vir o mover do Espírito, porque ninguém fez isso antes. Gente, a história da igreja brasileira tem homens e mulheres anônimos orando, orando e orando, e tudo que isso tem acontecido no Brasil é fruto de muita gente orando, senhoras e senhores que a gente nem conhece. Né? E a gente, às vezes, tem essa pedantismo cronológico de achar que a gente que é a da onda, da vez, como eu ouvi essa semana alguém dizer assim, finalmente vai começar no Brasil um movimento de igrejas centrada no Evangelho. Olha, ninguém pregava o Evangelho antes, não existia igreja centrada no Evangelho antes.
mesmo no contexto reformado, isso é uma ofensa até à igreja presbiteriana e outros que sempre pregaram o evangelho, se quer dizer isso, o evangelho centrado, ser a pregação reformada. Então, quer dizer que não existia pregação reformada no Brasil antes. Então, os novos movimentos tendem a essa arrogância de não enxergar que Deus tem alguém antes construindo. E a gente está recebendo de alguém um legado que está passando para a gente isso. Comecei a orar, a buscar o Senhor, manhã, tarde, noite. E, assim, tem os legalismos do contexto. Né? Você lê o livro Batismo no Espírito Santo do Finney, e não é uma coisa que foi criada da Assembleia de Deus. O Finney conta umas coisas assim que entrou dentro do imaginário pentecostal, porque o Finney abre o caminho ao pentecostalismo. Né? Ele disse que tinha uma mulher que não recebia o batismo do Espírito Santo porque ela tinha um broche, aí ela tira o broche, aí ela é cheia do Espírito. Né? E a gente pensa que o pentecostal recebeu isso assim do nada, mas isso é um telefone sem fio que vem da América e vem passando, né? E vai entrando na cultura pentecostal, principalmente dos holiness, que são os movimentos de santidade americanos, são muito rigorosos com essas coisas. Né? E eles herdaram isso. Então, tudo que eles diziam que eu tinha que abandonar para receber o Espírito, não importa o quão equivocado fosse, eu queria. E Deus honra essa fome, essa sede, esse desejo dele. Né? Eu lembro que um escritor ele disse assim, que ele estava zombando da avó dele porque a avó dele não tomava Coca-Cola, porque ela achava que Coca-Cola era pecado. E talvez seja mesmo, né? Coca-Cola era pecado. E ele estava zombando dela, e aí o Espírito Santo falou para ele assim, pois é, mas sua avó é capaz de abrir mão de Coca-Cola por amor de mim, e você não é capaz de abrir coisas que você sabe que é pecado por amor de mim. Né? E ela abre mão dessas coisas por amor de mim. E Paulo, em Romanos 14, vai dizer, se alguém não bebe, para o Senhor não bebe. Se alguém não come, para o Senhor não come. E quem não come, não julgue o outro, porque faz para o Senhor. Né? E eu fui nessa busca, tudo que eles diziam, eu tinha uma coleção de gibis dos X-Men, e eles disseram que era do capeta, era do cão, eu tinha que me desfazer daquilo, que senão... E aí eu vendi tudinho chorando, né? Levei para a cruz a minha coleção de gibi, entreguei, queria muito. 2 meses e 4 dias depois dessa busca, desde a conversão, eu desisti. E eu disse, Jesus não quer me batizar no Espírito Santo, né? Cheguei na reunião de oração, em vez de ir para o primeiro banco, eles tinham o primeiro banco, que é o banco dos que ficam agonizando, né, pedindo. Eu fui para o último banco, ao invés de ir para o primeiro banco. E aí uma irmã veio atrás de mim e disse assim, você já recebeu o batismo no Espírito Santo? Aí eu disse, não, irmã, Jesus não quer me batizar, não. Eu já busquei tanto. Ela disse, não, venha cá, venha buscar. Você tem que perseverar. Os discípulos perseveraram em oração até que receberam. Aí eu fui para o banco da frente. Eles fazem uma coisa, é tão interessante como muitas vezes, apesar dos homens e dos métodos errados dos homens, o Espírito de Deus, em sua misericórdia, encontra a fome e a sede do coração. Porque a gente vê muitas vezes na renovação carismática ou no pentecostalismo um certo estímulo a que você fale em línguas que pode fazer com que você fale e realmente não é o dom espiritual do Espírito, seja uma manipulação psicológica, ou coisa de comportamento de grupo, você quer replicar o que o grupo faz e tudo, porque há uma pressão muito grande. Né? Como é colocada ali as línguas como evidência do batismo, eu entendo que a Bíblia não ensina isso, porque em 1 Coríntios 12 e o versículo 30, o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica. Falam todos em diversas línguas para concluir que não, porque os dons espirituais são dados no corpo de Cristo a pessoas diferentes. Embora ele deseje que todos falem línguas, então é como se fosse assim, não tem que, não é normativo, mas é normal. Quem quiser, né? Não é uma regra, mas quem quiser, venha e beba. Ele manda a gente buscar, desejar os dons espirituais. Então, quem quiser uma edificação extra, né? Alguém disse assim, eu sou bem fraquinho, eu preciso de edificação extra. Eu preciso, já para quebrar essa coisa de você achar de que quem fala em línguas está numa elite espiritual. Não, quem fala em línguas, na realidade, talvez sejam os mais fracos do corpo que precisam de edificação extra para caminhar. E ali eu estava na frente de joelhos
e eles mandam você repetir glória, 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 glória várias vezes. Se você ficar repetindo glória, 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 glória várias vezes, uma hora você vai enrolar a língua, né? E você vai falar em línguas, né? Agora veja, de onde é que eles tiraram isso? Lá no Evangelho de João diz assim, o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. E aí eles entendiam isso muito literal, que o Espírito é dado quando Jesus é glorificado. Então você tem que ficar dando glória a Jesus. Glória, 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 glória. Aí, nível 2, glória, glória, nível 3, glória. Uma hora você vai falar em línguas, né? E ali eu de joelhos, e era de 1 hora até 2 horas, né? 2 horas da tarde, eles tinham um sininho, tipo aquelas campas de hotel, eles tocavam, todo mundo entendia que cerrou aquele período, e levanta. E quando eu vi que era 1:55, eu disse, Jesus não vai me batizar de novo, né? Aí eu fui para o nível 3, né? Glória, 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 glória. Suado, gritando, né? Glorificando. E aí uma irmã, Luísa Ivo, pioneira dos círculos de oração em Pernambuco, ela começou com os missionários suecos, uma velhinha que começou com os missionários suecos. Ela carregava pedra para construir a primeira igreja da Assembleia de Deus de Recife em 1918. Claro que ela era jovem na época, né? Carregava pedra e tudo. E ela dirigia aquela reunião de oração por muitos anos. E ela passou perto de mim, e eu estava ali, glória, glória. Quando ela passou perto de mim, ela me tocou. Ela pôs a mão na minha cabeça de uma maneira suave. Quando ela me tocou, eu senti uma descarga elétrica, um choque mesmo, como se... Você já levou um choque por acidente? É um choque mesmo. Levei uma descarga elétrica, um choque, que eu fui gritar do choque. Eu fui gritar do choque que eu levei. Quando eu fui gritar, não saiu o grito, saiu línguas. Eu comecei a falar em línguas, a gritar em línguas. E eu estou falando em língua. Uma alegria, um gozo no coração, uma explosão de vida. Meu Deus, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Parece que daqui, né? Rompe, algo rompe dentro da gente, um jorro de vida, e você não tem palavras para expressar aquilo que Pedro vai dizer em 1 Pedro, alegria indizível e cheia de glória. O Lloyd Jones diz assim, você lê sobre isso, você canta sobre isso, mas você sabe o que é alegria indizível? Alegria que não se pode expressar, que não se pode dizer, não se pode colocar em palavras. E eu fiquei ali naquele descontrole estático, né? Aquele êxtase espiritual, falando em línguas, e a igreja explodiu glorificando a Deus, porque quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, todo mundo enlouquece, né? A igreja explodiu, eles chamaram a gente para frente, todos os que tinham recebido, os que não tinham recebido, eles diziam assim, você foi queimado, mas da próxima vez você vai, né? Você vai receber. E aí a gente cantou. Tinha uma canção que todo mundo cantava junto, do Armando Filho, que era uma canção da Renovação na época, né? Que era algo novo eu senti, eu vi chegar para mim o Espírito Santo. Mudou meu jeito de viver, um crente diferente ser, ele me fez. Eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor, e assim a ele orava mais. Chegou, enfim, aquela unção que anelava o coração, para ter mais paz, muita paz. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero transferir. Aí você, a partir daquele momento, você tem vontade de que todo mundo experimente isso também, de transferir isso para todo mundo. Gente,
eu achei que eu tinha fome da palavra. Eu comecei a ter muito mais fome da palavra. Por isso que eu não entendo, né? A irmã Nerama estava falando ontem que ela disse assim, eu não entendo quem diz que recebeu o batismo no Espírito Santo e não recebe, não anda em santidade, vive no pecado, não tem arrependimento. Porque você não quer entristecer o Espírito Santo. Você não quer... não é uma experiência genuína de quem não gosta de ler a palavra depois dessa experiência, aquela coisa do reteté, do manto, mas que não gosta de estudar a Bíblia. Que coisa estranha, o Espírito Santo não tem uma ênfase em Jesus, o Espírito Santo glorifica Jesus. Que coisa estranha, uma ênfase em prosperidade, em cura, em vitória, mas Jesus não é glorificado, não é levantado. Então, a gente tem uns tipos de experiências que vêm para confundir as pessoas, que as pessoas não buscam o verdadeiro por causa do falso. Por causa do que está aí de tanta coisa falsa, as pessoas... até o dom de profecia mesmo, né? A irmã Lídia estava falando, pouca gente hoje está crendo, porque é tanta palhaçada, tanta coisa errada, que as pessoas estão descrendo dos dons genuínos do Espírito Santo, estão perdendo a fé e essa expectativa, esse desejo dos dons genuínos do Espírito Santo. Mas eu posso dizer que minha vida mudou em termos de evangelismo, de resultado, de alegria na vida cristã. E é isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está prometendo. Essa igreja que evangelizou o mundo conhecido da época dela, ela fez isso a partir desse revestimento de poder. E isso vai se repetindo em Atos. Em Atos, no capítulo 10, na casa de Cornélio, e tem um padrão, que é o último versículo, diz assim, como, pois, os ouvimos falar das grandezas de Deus, o versículo 11, as línguas, elas glorificam a Deus. Quando você vai ver em Atos, capítulo 10, Pedro ainda está pregando, quando ele declara que Jesus é Senhor, o Espírito cai sobre a família de Cornélio, quem está na casa, e aí eles começam a falar em línguas e profetizar, magnificando a Deus. Em Atos 19 também isso acontece lá em Éfeso. Os 12 que existiam em Éfeso, que só conheciam o batismo de João, foram batizados no batismo cristão e depois eles, por imposição de mãos, receberam esse revestimento de poder do Espírito Santo, também falaram em línguas. São os 3 textos que descrevem o falar em línguas em Atos. Atos 2, 10 e 19, sendo que o 10 e 19 não havia estrangeiros nenhum na casa de Cornélio e nem estrangeiros em Éfeso, como em Atos 2. Né? Mas Paulo recebe em Atos 9 e tem Atos 8, Samaria, onde não é mencionada a questão das línguas. Algumas pessoas que acham que tem que ser a língua força alguma coisa, porque Simão Mágico viu alguma coisa, porque Paulo falou que fala em mais línguas do que todos, mas eu acho que é forçar demais querer criar um padrão aí normativo das línguas como esse padrão, porque eu não posso dizer que o Billy Graham não tenha tido essa experiência, eu não posso dizer que o Moody não tenha tido essas experiências, que o Jonathan Edwards, o Finney, o Whitefield, o que eles descrevem, uma experiência poderosa com o Espírito Santo. É um genuíno batismo no Espírito Santo. Apesar de eles não terem falado em línguas, eles pelo menos não contam isso em seus textos. Então, tem gente que realmente tem esse encontro com o poder do Espírito Santo, sem falar em línguas. Mas é o que fica para nós, o desejo de buscar essa experiência. E o Senhor Jesus, em Marcos 16, lá no finalzinho, ele vai dizer assim, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Algumas pessoas dizem assim, mas esse foi um acréscimo depois, né, de Marcos 16. Gente, não importa muito isso, porque quando a igreja fechou o cânon, esse trecho entrou como canônico. A igreja reconheceu como canônico. Né? Ele não foi acrescentado após o fechamento do cânon. A igreja, quando fechou, já reconheceu ele, igual a história da mulher que ia ser apedrejada. Então, quem crê na Bíblia, quem crê que o Espírito Santo guiou a igreja até aqui, vai receber esse texto, porque ele não contradiz nenhum outro lugar das Escrituras. Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas.
E a palavra diz que quem fala em línguas, lá em Coríntios 14, edifica-se a si mesmo. É um dom que traz uma edificação, um refrigério, né? O profeta Isaías diz, esse é o descanso que Paulo vai usar em Coríntios 14, né? Esse é o refrigério. E ainda ele diz que quem fala essas línguas fala por lábios gaguejantes, como uma linguagem infantil. O Dennis Bennett, que foi o pioneiro da renovação carismática episcopal, era um homem extremamente racional. E quando ele teve essa experiência visitando um grupo de oração pentecostal, isso é narrado nesse livro do John Sherrill, eles falam em outras línguas. Esse é um clássico da renovação carismática. Os Sherrills é um casal, John e Elizabeth, que eles tinham um dom lindo de escrever. Eles trabalhavam junto com a Catherine Marshall, que escreveu O Consolador, editora Betânia, foi uma pioneira da renovação carismática entre os presbiterianos. A Catherine Marshall, ela foi quem levou a Judith Schaefer a passar pela experiência de falar em línguas, que também era presbiteriana. Quem me contou isso foi o Rodolfo Amorim, do Labri, que a Judith falava em línguas. E a gente nem conhece essas coisas no Brasil, né? A Judith andava muito com a Catherine Marshall, que era presbiteriana, e levou a Judith a essa experiência de falar em línguas. A Corrie ten Boom também, do Refúgio Secreto, também era uma pessoa que tinha esse dom espiritual da Igreja Reformada Holandesa de falar em línguas. E a Corrie ten Boom, quem escreveu o livro dela, O Refúgio Secreto, foi esse homem, o Sherrill. Se você olhar todos esses livros, tem assim, John e Elizabeth Sherrill, bem pequenininho. E aí, grandão, tem o nome, Corrie ten Boom. Aí você vai ver o David Wilson, A Cruz e o Punhal. Aí tem bem pequenininho, John e Elizabeth Sherrill. Aí tem grandão, David Wilson. Mas quem escreveu foi o Sherrill. Porque o David Wilson, a Corrie ten Boom, o irmão André, eles não tinham habilidade de escrita. E esse casal escreveu para eles. O Demos Shakarian, O Povo Mais Feliz da Terra, da Donep, quem escreveu foi os Sherrills. Então, os Sherrills eram escritores, e ele era jornalista, e ele foi investigar sobre o dom de línguas. Ele era cético. Ele foi investigar para colocar isso numa revista para criticar. E aí, numa entrevista, ele grava, né, liga o gravador, a pessoa fala em línguas, ele não identifica aquilo como um idioma, ele leva para um linguista analisar. Aí o linguista diz assim, não é um idioma conhecido, mas tem uma estrutura de língua, né, tem uma estrutura de uma língua. Isso aqui é uma linguagem, mas eu não sei o idioma. E ele vai buscando, e aí aquela coisa do pesquisador, né, foi igual há 20 anos atrás, na Igreja Episcopal, uma antropóloga foi fazer um trabalho de doutorado, como é que os episcopais de classe média alta estavam tendo experiências do pentecostalismo da periferia. Era a ideia do trabalho dela, né? E aí, na hora, estava a equipe do Randy Clark lá, e aí a equipe perguntou assim, você quer que a gente ore por você? Aí ela disse, não, eu ficou com medo de receber a oração, né? E todo mundo riu lá, ela apresentando a tese dela, de doutorado, todo mundo riu e disse, por que você não aceitou? Ela fez, não, eu não queria fazer imersão, porque às vezes um antropólogo pode fazer a imersão na experiência, né? Participar da experiência. E aí o John Sherrill, ele resolveu, na pesquisa, participar da experiência. Quero ver isso aqui. Ele era cristão, era episcopal, eu quero ver isso aqui. E aí, quando o irmãozinho lá da igreja pentecostal impôs as mãos sobre ele, ele disse que foi vindo um impulso interior, e ele achava, porque a maioria dos pentecostais descreve como eu descrevi, uma experiência estática. Só que tem gente que tem essa experiência de maneira muito tranquila, nada arrebatadora. E aí ele disse que a linguagem foi vindo, e ele abriu a boca e falou. E ele, eu estou consciente, eu tenho controle, eu posso parar, eu posso... Ele foi percebendo que não era uma loucura aquilo. E aquilo transformou a vida do casal, né, dos Sherrills. O Dennis Bennett, ele passa por isso também. E no dia, para concluir, no dia em que ele anuncia a igreja dele, que ele passou por essa experiência, foi um dia muito difícil para ele. Ele chegou na igreja, ele tinha percebido que no culto da manhã, ele percebeu os membros mais fervorosos, os que mais contribuíam, que tinha alguma coisa que estava acontecendo ali que ele não estava entendendo na igreja.
E aí ele foi perguntar e ele descobriu que esses irmãos da igreja estavam se reunindo num grupo de oração com um pentecostal clandestino. E aí os irmãos estavam recebendo o batismo no Espírito Santo. E eram os membros da igreja que mais trabalhavam, que mais faziam as coisas na igreja. Eu disse, não é isso está fazendo bem para a minha igreja. Eu quero descobrir o que é isso. Foi quando ele passou pela experiência também. E quando ele foi contar, e ele disse, olha, aconteceu comigo isso, isso e isso, o diácono dele tirou as vestes clericais no meio do culto, jogou no chão e disse, eu não fico mais nessa igreja com esses malditos faladores de línguas. Aí houve um burburinho na igreja, ele foi denunciado ao bispo da diocese dele, e isso saiu na revista Times, ele foi capa da revista Times, porque não sei se vocês sabem, a igreja episcopal, que é a igreja anglicana, né, nos Estados Unidos chama de episcopal, ela é uma igreja que tem um status quo social muito forte nos Estados Unidos, tanto que o presidente dos Estados Unidos, para tomar posse, ele tem que ir na igreja episcopal. Você viu que o Trump foi, uma bispo episcopal, disse um monte de coisa com ele e tal. Tem que ir, é um protocolo, tem que ir. Ele foi 2 vezes, de manhã na Catedral de Washington e foi no dia que ouviu a bispa falando. Então, é uma igreja muito respeitada. E o pentecostalismo é uma coisa de gente simples, de periferia. Então, foi um choque, saiu na Times, né? E ele foi transferido para Seattle. O bispo dele, para puni-lo, mandou ele para uma paróquia em Seattle. E pensou assim, pronto, acabou. Ele era de uma paróquia principal em Los Angeles, né, agora foi para Seattle, foi punido e tal. Só que em pouco tempo, na paróquia lá, São Lucas, em Seattle, em pouco tempo a igreja cresceu, e virou a maior igreja episcopal dos Estados Unidos, com 5.000 membros. Aí não dava mais para esconder o Dennis Bennett, porque onde transferia, punia ele, é tipo José. Onde joga José, as coisas dão certo, né? Dão certo. Aí, o mover do Espírito Santo ele não pode ser contido pelos homens. Quando chega o tempo de Deus, essas coisas não podem ser contidas.